Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de análise semanal sobre temas e entrevistas que abordam o jornalismo político. Este trabalho é feito pelo Centro de Crítica de Mídia e a pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Toda semana temos um encontro marcado com diferentes temas presentes na mídia. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pelo estudante de jornalismo João Vitor Plá. Olá, João. Olá, é sempre um prazer muito grande estar aqui nessa mesa para a gente discutir um tema que é tão importante para a nossa sociedade. E a nossa convidada de hoje é a jornalista Ana Carolina Vasconcelos. Seja bem-vinda, Ana. Olá a todas e a todos, queria primeiro agradecer pelo convite. Acho que esse tema sobre jornalismo, independente é muito importante, que bom poder estar aqui contribuindo com o debate. Bacana. Hoje falaremos sobre a comunicação popular e alternativa. O que esses termos significam e qual a importância deles em um mundo marcado pela desinformação. E para debater esse assunto conosco, trouxemos como convidada a jornalista Ana Carolina Vasconcelos. Ana é jornalista do Brasil de Fato, Minas Gerais, desde 2021. Trabalha na cobertura de pautas como editoria política, ambiental, cultural, saúde e movimentos populares. Ana, para começar a nossa conversa, eu gostaria de dizer o seguinte. Por esses anos, eu vejo que a comunicação popular, em geral, ela é uma comunicação sempre pensada a partir de um coletivo. Geralmente ela está ligada a movimentos sociais, mas é dirigida a um público que gravita, gira em torno desses movimentos sociais. Essa tem sido a visão que eu tenho dessa comunicação popular ou alternativa que a gente observa. Qual é a sua visão sobre uma comunicação popular? Primeiro, eu acho que se a gente vai olhar para como está organizada, a estrutura da comunicação hoje no Brasil, a gente percebe de forma muito nítida, uma grande concentração dos meios de comunicação, uma grande concentração do poder da mídia. E isso gera um contexto no qual o direito à comunicação, que é um dos direitos que a própria Constituição Federal garante à população brasileira, o direito à comunicação como parte do exercício da democracia, ele acaba sendo negado, uma vez que são pouquíssimas as famílias que controlam hoje o que é produzido, o que é informado, o que é divulgado, como é divulgado a partir de uma ótica de um interesse que é muito específico de determinados grupos econômicos. Então, a comunicação popular, os grupos, as organizações, os jornalistas que se colocam nesse desafio de construir instrumentos de comunicação popular, primeiro tendem a apresentar um contraponto a essa perspectiva. Se hoje nós temos um contexto no qual a produção midiática do Brasil, a produção jornalística do Brasil está concentrada com determinados grupos, e isso restringe o direito das classes populares em especial a ter o direito à comunicação, então os movimentos sociais, sindicatos, mas também um conjunto aí de atores se colocam para a construção dessa perspectiva contra-hegemônica. E aí isso se dá de várias formas. Vai ter o sindicato, que ele vai construir o seu jornal específico para dialogar com a sua base. Vai ter o movimento que vai construir o seu jornal específico para dialogar com a sua base. Mas existem também perspectivas que são mais amplas, que buscam, inclusive, ultrapassar um pouco desse marco que é só da base, das pessoas próximas aos movimentos, como você disse. Acho que o Brasil, de fato, é uma experiência nesse sentido, enfim, ao mesmo tempo que o jornal, ele trabalha as pautas, trabalha as necessidades dos movimentos dos movimentos populares, ele tem uma distribuição que ele não é só para a base dos movimentos populares, em grandes áreas de circulação das cidades, Outras experiências, por exemplo, o Mídia Ninja, que tem uma atuação mais focada nas redes sociais, mas que ela é mais ampla do que necessariamente voltada para militantes. Então, acho que
nesse exercício, né, de tentar construir e construindo iniciativas contra-hegemônicas, tem um conjunto de experiências muito diversas, né, hoje no Brasil, né, de comunicação popular, de jornalismo alternativo. Acho que eu vejo um pouco assim. Sim. Ana, é exatamente isso. E durante a ditadura militar, inclusive, a imprensa alternativa ela teve um papel muito importante. Um papel de divulgar o que acontecia, um papel de promover debates nas classes populares, nas organizações populares, por meio de análises políticas, de informação de qualidade. E eu gostaria de te perguntar hoje, qual que é o papel da imprensa alternativa no Brasil? Eu fico pensando, né, quando a gente vai olhar para a história do desenvolvimento dos meios de comunicação no Brasil, sempre, durante toda essa história, né, as elites no poder, elas buscaram utilizar também, né, dos meios de comunicação como forma a construção, a defender, né, os seus interesses, assim, né. O período da ditadura militar, do regime militar, né, ele parte da perspectiva da censura, né, muito porque a censura ela era também fundamental para a manutenção, né, daquilo, para a manutenção daquela ordem. E a mídia alternativa, o jornalismo independente, ele surge, né, como uma perspectiva de contraposição, né, tanto no sentido de denúncia aos fatos que estavam acontecendo, né, de tortura, de perseguição, mas também até de denúncia no sentido mais amplo do próprio contexto político, né, que existia ali, né. Eu acho que ainda nos dias de hoje, a mídia, a comunicação popular, né, o jornalismo alternativo, ainda tem um pouco desse caráter, não de denúncia de um contexto de exceção, né, porque nós não vivemos num contexto tal qual o contexto, né, da ditadura militar, mas ainda hoje nós vivemos num contexto em que um conjunto de direitos são restringidos, Sim. Um conjunto de ações, né, acontecem na nossa sociedade que impactam de forma muito direta, né, na vida da população, mas não necessariamente, né, essa população tem o acesso à informação, né, para poder saber do que está acontecendo. Então, hoje, de certo modo, o jornalismo alternativo ele ainda continua cumprindo um pouco desse papel de dizer, né, de comunicar, né, de ser esse porta-voz, né, do povo sobre aquilo que essa mídia que ela é controlada por grupos empresariais, né, por grupos que estão no poder, não permite, né, ao povo dizer, ao povo se informar. Então, acho que ainda cumpre um pouco desse papel que é de ser esse contraponto, né, essa apresentação de um outro olhar, né. Se naquela época, né, a partir da censura, né, se negava o direito ao povo a saber o que estava acontecendo, até acesso à informação, né, hoje se nega a partir de outras vias, a partir das notícias falsas, sim, a partir da linha editorial de muitos veículos que, enfim, né, escolhe aquilo que é relevante, aquilo que não é relevante, e muitas vezes o que é demanda, né, popular deixa de ser relevante, enfim, né, hoje se mascara a partir de outras estratégias, de outras vias, então ainda cabe, né, o jornalismo, a comunicação alternativa cumprir um pouco desse papel, né. Ana, nós vamos falar ainda sobre desinformação e tal, mas eu gostaria que você falasse ainda para nós um pouco sobre o projeto Brasil de Fato. Onde ele se situa? Ele é uma comunicação alternativa? Ele é uma comunicação popular? Quem edita? Qual que é esse projeto e qual que é a importância dele no Brasil de agora? O Brasil de Fato, ele surgiu, né, nacionalmente em 2003 como uma iniciativa dos movimentos populares, aí podemos citar, né, o MST, mas também a Consulta Popular na época, o MAB, um conjunto de movimentos populares e também sindicatos, né, que vêm justamente por fazerem a leitura, né, da necessidade da transformação do Brasil, vem nessa falta de um veículo, né, de comunicação de massa, um veículo de comunicação que consiga atingir, né, grandes
grandes setores, né, da classe trabalhadora, a falta desse instrumento a partir de uma perspectiva popular era um entrave até para a condução do processo de luta política mesmo, né, no país, assim, né, muito uma compreensão dessas organizações de que a comunicação, né, o direito à comunicação, ele também é estratégico para a construção de um outro projeto de sociedade, né, que essas organizações já se colocam para construir aí há 40, 30 anos. Né? Então, a partir daí surge, né, essa ideia, né, essa vontade de contribuir para criar, né, um sistema aí de comunicação que apresentasse nessa que fosse, né, esse espaço vinculado aos interesses do povo brasileiro, né, vinculado aos interesses das classes populares. Então, em 2003, o Brasil de fato surge assim, ele era lançado, né, no Fórum Social Mundial. Dali, né, em diante, sempre foi um projeto muito sustentado, né, pelos setores populares, né, pelas organizações populares. Inicialmente, né, existia uma edição que ela era nacional, que ela era impressa nacionalmente, ela era distribuída nos estados, né, gratuitamente. E em 2013, a gente também começa a avançar, né? O Sistema Brasil de Fato Nacional começa a avançar também na construção das suas plataformas digitais, então no site, também um pouco nas redes sociais, já naquele momento. Mas ali nesse período também de 2013 é quando surgem os tabloides nos estados também, né? Muito a partir de uma perspectiva, de uma compreensão de que para construir esse trabalho, né, de diálogo, de conscientização, acumulando no sentido, né, de ir dotando o nosso povo de direito, né, ao acesso à comunicação, seria também interessante você ter uma perspectiva que diz sobre o Estado, que diz sobre uma realidade mais próxima, né, que diz sobre questões que são muito mais próximas de quem está ali recebendo, né, lendo, ajudando a construir junto o jornal. Né. Daí, em 2013, ele surge aqui, então, a gente começa a construir essa experiência do Brasil de Fato Minas Gerais, também nesse mesmo sentido, né? Um processo que foi gestado ali dentro com os movimentos populares, com os sindicatos, né? Mas que, enfim, tem uma equipe própria, né? Uma redação com jornalistas próprios, Sim. com editores próprios, né? Mas que é um projeto que ele é coletivo, vinculado, né, também, né, ao projeto de um conjunto de organizações populares, mas que tem uma editoria, tem uma equipe própria. Então, acho que o Brasil, de fato, assim, ele constrói o que a gente chama de comunicação popular porque ele é vinculado a uma estratégia, né? Uma estratégia popular de mudança, de transformação, né, da sociedade. Ele não é só um veículo puramente. Mário Kaplun, um dos estudiosos da comunicação popular, ele diz que a comunicação, os meios de comunicação são concebidos como instrumentos para uma educação popular. Eu queria te perguntar como a comunicação popular ela pode atuar como sendo um instrumento educador na nossa população. Uhum. Eu acho que tem várias dimensões, né? Eu acho que a primeira dimensão talvez já seja direto o acesso à informação, né? Porque o acesso à informação ele em si já cumpre algum papel educador, no sentido de que se você não é convidado, né, a saber o que está acontecendo, né? Por exemplo, a gente mais cedo dialogava sobre a questão da Serra do Curral, né? Exatamente. Se você não é convidado a saber que existe um projeto, né, minerário na Serra do Curral, você fica de fora, Você fica de fora, assim, né? Então, eu acho que o acesso à informação, ele já é uma primeira via, né? Que ajuda a cumprir, né, esse processo educador, assim, né? Segundo é o acesso à informação de qual forma, né? A partir de qual perspectiva. Porque eu posso te dizer que acontece a mineração na Serra do Curral e só isso, ou eu posso te dizer que acontece e quais são os impactos, né, que estudiosos, pesquisadores e ambientalistas estão alertando que são fruto, né, da mineração na Serra do Curral. Então, a primeira coisa, o acesso à informação o mais próximo, né, da realidade possível. Sim, assim, até né? mostrar as pessoas que moram lá e mostrar para as outras pessoas que moram distante o que acontece lá. Eu acredito que esse seja um meio de informar o que as pessoas de lá estão passando. Isso.
E isso também cumpre um papel, né? Um papel educador, né? Você deixa de saber só que... primeiro você passa a saber que existe um projeto de mineração no lugar. Depois você passa a saber que esse projeto tem impactos para famílias, tem impactos para uma cidade inteira, tem impactos, né? Tem consequências, assim. Né? E a partir dessa compreensão se abre também uma janela para você desenvolver a vontade, né? O interesse em saber mais, em lutar em defesa da serra, sabe? Então, acho que nesse conjunto de dimensões, assim, né? A comunicação popular, né? Ela vai, então, estimulando, né? Contribuindo para que a gente tenha cada vez mais setores mais educados politicamente, né? No sentido de fazerem a leitura do contexto que a gente vive, mas não só fazer uma leitura, né? Fazer a leitura de forma crítica, buscando também, né? Formas de intervir nesse contexto, né? Acho que é um pouco esse é um dos objetivos, né? Que a gente tem também enquanto veículo, né? De comunicação popular, de comunicação contra-hegemônica. Ana, o nosso colega Eugênio Butti, jornalista e pesquisador da USP, ele vai problematizar o seguinte: olha, fake news não é igual a desinformação. E ele vai fazer uma distinção entre as duas coisas, né? Elas estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. Ele vai dizer que fake news é um termo da nossa época. Seria uma falsificação da notícia, aproveitando das possibilidades trazidas pelas plataformas sociodigitais, onde a notícia é falsificada. E a desinformação seria o ambiente dessa falsificação de notícias cada vez mais presente na vida dos brasileiros e das pessoas do mundo inteiro. E no final ele vai dizer o seguinte: olha, essa indiferenciação, e aí ele conceitua exatamente para problematizar, que ele vai dizer o seguinte: na era dessa desinformação, nós temos uma dificuldade, e a dificuldade é o seguinte: a capacidade de distinguir o fato da opinião. E aí eu te pergunto, considerando esse cenário, como que o Brasil, de fato, faz a distinção, né? E de um modo geral, a imprensa alternativa, entre opinião e fato? Como que você vê isso? A gente busca cotidianamente, né, fazer um processo de apuração muito rigoroso, né? É uma máxima, inclusive, que a gente tem dentro do Brasil de Fato, né? Não é porque nós somos um veículo de comunicação popular, não é porque nós somos um veículo que tem uma trajetória, né, que ela é vinculada aos movimentos populares, que o nosso trabalho não vai ter rigor, muito pelo contrário. Se nós nos colocamos, né, enquanto um veículo que se propõe a ser esse contraponto no sentido de representar os interesses populares, mais rigor ainda nós precisamos ter, né? Então, nós temos esse exercício, né, cotidiano da apuração rigorosa. Recebemos uma denúncia de algum fato, a gente vai atrás, descobre se aconteceu mesmo, se não aconteceu, escuta, né, todas as versões, né, que estão envolvidas nesse fato, né, escuta o outro lado, enfim, buscando também e chegando mais próximo, né, possível do real, né, daquilo que aconteceu de fato, tentando sair um pouco desse lugar, né? Tem uma frase que ela é que é um aprendizado nosso, né, enquanto jornalistas, assim, né, que é isso. Se uma pessoa diz que está chovendo lá fora e a outra diz que não está chovendo, seu papel enquanto jornalista não é falar com os dois, né? É ir lá fora e ver se está chovendo ou não. Então, ainda mais nesse contexto, né, em que a gente vive, né, de desinformação, né, de intencionalmente cada vez mais grupos produzindo, né, fake news, né, é ainda mais necessário ter esse rigor no sentido para que a gente não cumpra, né, um papel que é contrário do que a gente quer cumprir, né, nós não queremos contribuir com esse cenário, né, de desinformação, pelo contrário. Então,
seguimos, né, sempre nesse exercício de fazer uma apuração cuidadosa, né, um processo cuidadoso de verificação das informações, enfim. Sim, Ana. E é exatamente isso, muito bom que você falou. E eu gostaria de te perguntar como que, claro, a gente sabe que o jornalismo alternativo ele é uma forma das classes de expor o que as classes populares querem ou o que está faltando, o que está precisando. E eu gostaria de saber quais estratégias que o jornalismo alternativo ele usa para que as informações cheguem a esse público. Claro que o jornalismo alternativo ele usa como um porta-voz desse povo, mas como que ele pode chegar, né, nas classes mais populares? Eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios, né? Muito porque os veículos, né, os instrumentos de comunicação popular e de jornalismo alternativo hoje no Brasil, eles são muito pouco financiados, né? Sim. Eu acho que esse talvez seja um dos nossos grandes desafios, né, para conseguir atingir cada vez mais pessoas, assim, né? Que é um desafio que ele é nosso, mas ele é um desafio também do próprio Estado brasileiro de cumprir com a sua função, né? Que a função do Estado brasileiro não é injetar recurso apenas, né? Inclusive constitucionalmente não deveria ser injetar recurso, né? Apenas para 6, 7 grandes grupos que, enfim, têm interesses econômicos comuns, né? Mas hoje existe uma dificuldade, né, para esses veículos em torno do próprio financiamento, né? Então, muitos deles, inclusive, têm tido uma atuação que é muito focada nas redes sociais, né? Nas plataformas digitais, assim, né? Que é onde, enfim, você consegue minimamente ali ter algum acesso, né? Construir estratégias ali de ampliação dos seus canais, né? Mas que ainda sabemos também que é limitado, né? Quando você vive num contexto de pouco financiamento, né? Mas também existem outras estratégias, né? Tem a estratégia do jornal impresso, que nós, pelo menos, né, no Brasil de fato, Minas Gerais, achamos que ela é muito importante, né? Ela permite esse diálogo direto mesmo com o povo, né? Uma coisa é eu publicar uma coisa lá no Instagram e aí eu não sei para quem vai chegar, né? Espero que chegue para todo mundo, Sim. mas quando eu estou distribuindo, entregando o jornal toda sexta-feira, 6 horas da manhã, lá na portaria da estação do MOVE, eu sei com quem eu estou dialogando, né? Então a gente busca trabalhar com uma combinação, assim, né, dessas formas de diálogo, né, nas plataformas digitais, mas também o jornal impresso, mas também produção em áudio para rádio, mas também produção em vídeo para o YouTube, enfim, né, tentando a partir dessa combinação de ferramentas, né, e ampliando o nosso alcance, dialogando com mais setores, né? Mas que é isso, tem esse desafio, que é um desafio não só nosso, mas acho que é um desafio da mídia alternativa como um todo, né? Que é esse desafio do baixo financiamento, né? Da falta de financiamento que dificulta você, enfim, se tornar, né, um instrumento de massas mesmo. Sim. Eu acho interessante que o jornal, né, ele chega mais, eu acho, que nessas classes, porque o Instagram, a pessoa precisa ter acesso à internet, acesso a celulares, então é interessante a ideia do jornal que chega mais em qualquer público, né? Não, é só uma curiosidade, porque eu sou leitor da versão digital. Em Minas tem o impresso diário do Brasil. Sexta-feira. Só na semanal. sexta. Ah, tá. Entendi. Ok. Ana, ao analisar o seu trabalho, eu observei lá várias matérias que você escreveu. Você falou de paralisações e greves no funcionalismo público, você falou sobre luta contra privatizações, ocupação de terra, defesa do Ipseng, combate ao avanço da mineração, luta antimanicomial, difusão de trabalho de artistas negros. Eu fico pensando, você só pegou bucha de produto difícil de ser tratado. Aí eu te pergunto, qual é o maior questionamento que você enfrenta no seu trabalho especificamente? E como você lida com ele?
Eu acho que o maior desafio sempre, né, é a gente, porque como a gente está inserido num contexto, né, que não cobre necessariamente esse conjunto de pautas e que quando cobre essas pautas é a partir de outra perspectiva, né, não é necessariamente a partir da perspectiva do servidor que está fazendo a greve, né, não é necessariamente a partir da perspectiva dos setores populares, das classes populares. Então, o maior desafio nosso, né, eu acho que é assim, enquanto jornalista, repórter mesmo, né, ao produzir uma matéria, é conseguir se localizar nisso, né, não se perder diante desse contexto, né, não se perder da perspectiva de que, para mim, é importante que eu consiga traduzir ali na matéria qual que são as pautas dos servidores, por que eles têm essas pautas, sabe? Isso é o prioritário ali no texto, enfim, assim, né? Uma opção política mesmo, né? Que a gente tem que fazer cotidianamente no exercício da profissão, né? E acho que para todos esses temas aí que você foi linkando, né? Por exemplo, se a gente vai escrever um texto sobre a luta antimanicomial, a perspectiva que existe hoje, hegemônica na sociedade sobre luta antimanicomial, nem é a da luta antimanicomial, né? É a dos manicômios, hegemonicamente, né? No sentido do pensamento, né? Da sociedade, né? Então, é um exercício, né? Você ter que romper com esse contexto no qual você mesmo está inserido para poder fazer uma apuração que seja, inclusive, justa com a realidade, né? Enfim, que seja também crítica e educadora, né? A partir da perspectiva também que você estava colocando. Eu acho que esse é um dos grandes desafios de você ser jornalista, ser comunicador, né? Dentro de um veículo, dentro de um instrumento que ele não é hegemônico, mas que a gente vai de forma coletiva, né, enquanto equipe, cada vez se aprofundando, né, se aprimorando nessa perspectiva, assim. E o que chega para você desse trabalho, né, depois que ele circula? Como é que são as manifestações? As pessoas ficam muito felizes, né? No geral, elas dizem, poxa, que bom que a gente tem um veículo que está falando sobre isso, sabe? Que está falando sobre a luta que eu estou construindo aqui. Já tiveram matérias que a gente fez sobre lutas, inclusive, muito específicas, né? De um bairro. Ó, um bairro lá, tem um bairro aqui em Belo Horizonte, onde as famílias estão desenvolvendo ali uma horta comunitária, assim, espontaneamente, né? Para ajudar a combater a fome dos moradores ali da região. Quando a gente escreve sobre isso, as pessoas começam a se ver, né? Esse distanciamento que existe, né, entre não só os anseios e as pautas e as lutas, mas também do próprio povo se enxergar, né, nas produções que são feitas hoje pela mídia empresarial. Quando a gente oferece, né, esse contraponto, quando a gente consegue contar essas histórias, né, a partir dos nossos veículos, a partir dos nossos canais, isso gera um processo de identificação que eu acho que é parte desse desafio, né, de retomada da reflexão sobre a comunicação como direito, né? Você percebe que você tem direito a isso também quando você se vê ali, né? Quando você experimenta, quando você vê a possibilidade de uma outra forma, né, de fazer comunicação. Isso eu acho que é algo que talvez, né, se falta o financiamento, talvez algo que nos dá muita energia para continuar, né, seguindo na construção dessa perspectiva essa, assim, né? Enfim, o povo se enxerga nessa iniciativa, né? Nessa construção. E isso é muito valoroso e muito importante. É um papel de representatividade também, né? Eu acho isso muito, muito importante, porque a gente não vê isso muito na mídia tradicional. A gente quase não vê, na verdade, né? Pegar algum povo exclusivo de algum lugar e falar sobre algum tema que aquele povo está fazendo. E a minha pergunta era justamente sobre isso. As plataformas sociodigitais, assim, dos grandes veículos de comunicação, eles interferem nas atividades da imprensa alternativa? Tipo, a presença delas induz a imprensa alternativa a produzir um texto de uma forma, uma reportagem de outra forma, que seja mais... que chegue mais perto do povo?
A presença delas induz isso? Eu acho que nesse contexto também que a gente vive de presença, né, muito marcante das redes sociais, das mídias sociais, ele acaba influenciando no jornalismo e na comunicação como um todo, né? O tempo da notícia se transforma em algum nível, né? No tempo das redes, né? O conteúdo é o conteúdo, enfim, assim, ele acaba influenciando, impactando todo mundo. E aí, nesse sentido da mídia alternativa, eu acho que depende do veículo, sabe? Você pode ter um veículo que ele é um veículo de mídia alternativa, mas que é isso, ele é uma iniciativa muito importante, muito valorosa, enfim, que busca disputar as ideias nas redes sociais, ou tem um site, enfim, isso é um veículo. E a forma como a mídia empresarial vai influenciar ele ou não é outra, assim. Agora, os veículos de comunicação popular, que eles são vinculados mesmo, né, a um processo mais amplo, eu acho que é um pouco mais difícil de sofrer essa influência por ter esse vínculo com um projeto político mais amplo, né, uma linha editorial que ela é acompanhada também por movimentos, por organizações, e não só uma iniciativa, sabe? Enfim, eu acho que tem um pouco dessa diferenciação entre esses dois instrumentos, né? Estou dizendo, quando eu digo de comunicação popular, é nessa perspectiva da leitura o popular, na perspectiva de ser vinculado a uma estratégia popular, e não no sentido de ser um veículo que, enfim, né, busca cujo sujeito principal, né, são as classes populares. Isso também o sujeito principal também são as classes populares, mas o sujeito principal, por exemplo, de vários programas televisivos de algumas redes empresariais são as classes populares, mas ele não é popular nessa perspectiva que eu estou dizendo de estratégia de construção de um projeto popular para o país, enfim, né? Então, quando você tem esse vínculo com uma estratégia política, é mais difícil de você ser, né, influenciado por essa perspectiva da mídia empresarial, apesar de que eu acho que é isso, né, nesse contexto de redes sociais, de desenvolvimento, né, acelerado, né, da difusão das informações, isso tudo impacta, né, enfim, para todo mundo, né, no fazer da comunicação de todos os espaços, assim. E a concorrência com os grandes jornais nesse aspecto? Com menos recursos e ao mesmo tempo buscando a atenção do leitor? Ou dessas pessoas, assim, que em geral se lê pouco no Brasil. Como que vocês lidam com esse desafio? São dois desafios grandiosos, né? Você podia falar um pouco sobre isso para nós? Primeiro, né, a gente tem ao longo do Brasil de Fato em Minas, né, ele já tem 10 anos, né, então ao longo dessa década ele também foi construindo uma rede, né, uma rede coletiva de apoio, né, amparado nos movimentos, nos sindicatos, mas também em coletivos, né, em organizações, em pesquisadores, em intelectuais, né, que nos ajudam cotidianamente aí refletindo, como que diante desse contexto, né, em que o Estado, né, ele prioriza o investimento nos veículos da mídia empresarial, né, mas ao mesmo tempo existe o desafio de você ter um instrumento alternativo, contra-hegemônico, que represente os interesses das classes populares, por quais caminhos nós vamos nos construindo, né, nos consolidando enquanto essa ferramenta, né? Então a gente vai buscando fazer o nosso melhor, né? Então a gente tem a edição impressa, nossa luta, a gente vai distribuir a distribuição da nossa edição impressa, ela é gratuita, ela não é paga, né? E trabalhamos incansavelmente para ir descobrindo meios, formas, né? Enfim, parceiros que nos ajudem, como que a gente amplia a edição. Isso é uma essa vontade, né, por sempre querer também ampliar, né,
a edição impressa é algo que diz também sobre uma parte da nossa estratégia de chegar, né, até o público que das classes populares, né? A construção das nossas matérias também, ela tem uma linguagem, né, que ela é voltada também para esse público, né? Uma linguagem mais direta, né, mais objetiva, assim, né, um pouco desse objetivo nosso. A edição impressa também, ela, enfim, no sentido de dialogar com esse público, ela trabalha também um conjunto de outras formas de linguagem que não necessariamente outros veículos têm, né? Então, por exemplo, nós temos uma página dedicada totalmente a esportes, né? Mas a esportes a partir de uma perspectiva popular dos esportes, né? Não é só dizer o Brasil conseguiu X medalhas nas Olimpíadas, é dizer como foi o financiamento aos atletas, por quê, enfim, né? Então, temos uma página inteira de esportes, mas que ela tem a partir de uma perspectiva popular, né? Enfim, tem um conjunto de estratégias que a gente vai adotando para tornar também essa ferramenta, né? Esse sistema Brasil de Fato, um sistema que é isso, né? Que, como eu dizia anteriormente, né? Que gere identificação, né? Que faça com que o leitor se sinta parte também desse processo, porque essa é a nossa, a partir do momento que a gente não é um instrumento que visa o lucro, né? Não tem também essa perspectiva financeira não tem nem comparação, né, com os meios empresariais. O que nós temos de possibilidade, né, um pouco construir essa identificação com o público leitor, né, com o povo, né, construindo essa marca Brasil de Fato enquanto essa ferramenta que expressa os anseios populares. Eu acho que é um pouco esse exercício que a gente faz em todos os meios onde a gente atua, né, seja na edição impressa, física, seja também nas plataformas digitais, assim. Ana, você entende que existe uma crítica que influencia na produção do Brasil de Fato? Acho que influencia em quais aspectos, assim? Nas produções das reportagens, das matérias, no modo de escrever, de levar ao leitor. Você entende que existe algo que influencie? Porque na mídia tradicional, nos veículos tradicionais, não existe algo que pode chegar nas classes mais populares. Você entende que existe isso que influencia nessas produções das matérias, das reportagens, que, enfim... Vou dizer um pouco do que nos orienta, né, no sentido tanto da definição das pautas, mas também o que orienta o jornalista na produção, assim, né? Primeiro, que por toda essa história que eu vinha contando, né, e do lugar que o Brasil de Fato busca ocupar, né, de ser esse veículo contra-hegemônico, a gente busca atuar na cobertura de 4 eixos, assim, né, eu diria, principais. O primeiro eixo é aquilo que diz respeito, né, às classes populares, mas a mídia empresarial não cobre. Isso não é muito raro de acontecer. Por exemplo, às vezes você tem um processo de terceirização em massa em uma empresa e isso está afetando muito ali a categoria, aqueles profissionais, e está impactando, inclusive, na população que consome o serviço público desempenhado por essa empresa. Muitas vezes não é coberto, é o tipo de pauta que a mídia empresarial não cobre. Cobrir aquilo que a mídia empresarial cobre a partir de uma perspectiva popular, que é aquilo que a gente vinha dizendo, né? A pauta da Serra do Curral, por exemplo, todo mundo falou sobre ela. Só que o como você fala, né? Se você aponta ou não os impactos, quais impactos você aponta, enfim, né? Se você vai trazer a perspectiva da pessoa que mora ali na Serra, do quilombo que fica ali ao lado da Serra, ou se você não vai trazer, enfim, tudo isso também faz diferença. Então, cobrir aquilo que a mídia empresarial cobre, mas a partir de uma perspectiva que é popular. Terceiro, né, que é cobrir as lutas populares em si, né, as manifestações populares, né, enfim, os processos de luta, mobilização, reivindicações, né, que o povo de Minas Gerais tem desempenhado, né, tem construído no nosso estado no último período.
E, por fim, as iniciativas, que são iniciativas que apontam para outra forma de se relacionar em sociedade, né? Eu citava esse exemplo da horta comunitária, mas outros exemplos que cumprem também com esse papel educador pedagógico de demonstrar para o nosso leitor que existe uma outra forma, né, de viver em sociedade, que não é só a partir da disputa, que não é só a partir do sofrimento, mas que é também a partir da solidariedade, da comunhão, enfim, né? Então, esses são identificar, né, esses 4 fatores é o que principalmente nos orienta no sentido, né, de definir a pauta, mas também da escrita da matéria, né, de escolher a fonte, da pergunta que vai fazer para as fontes, né, conseguir cumprir com pelo menos um desses quatro objetivos, né. Ao longo desse processo de construção, o nosso processo ele é influenciado por um conjunto de fatores, né? Mas, ao mesmo tempo, esse é o eixo fundamental que a gente não abre mão dele, sabe? Assim, de cumprir com esse papel, assim, né? Então, a escolha da pauta, ela vai ser influenciada, ela vai ser tensionada por um conjunto de fatores. Mas se ela não tem nada a ver com nenhuma dessas 4 coisas, sabe? Enfim, então é um pouco de uma mediação mesmo, de uma mediação entre nossos princípios, né, editoriais, mas também com o próprio contexto, né, com a movimentação dos outros atores que também, né, que também atuam aí na comunicação, assim. Ana, você falou aí do financiamento, né, da dificuldade. Vocês enfrentam um mundo titânico, né? As mídias sociais, as grandes empresas de comunicação, os grandes jornais brasileiros, numa contracorrente. Eu conheci uma figura muito interessante, um companheiro nosso aí de batalha. Eu já fui diretor de comunicação do Sindiúti. E na época o Aloísio Lopes, foi já presidente do Sindicato dos Jornalistas, ele desenvolveu uma campanha enorme junto aos sindicatos e eu comprei a briga dele porque eu achei interessante. Ele dizia o seguinte: olha, cada sindicato tem seu jornalzinho, cada sindicato tem sua estrutura de comunicação muito poderosa. E se a gente juntasse isso tudo para sustentar um grande projeto de comunicação em Minas Gerais, no âmbito do Brasil, a gente não poderia fazer frente a esse mar de desinformação? Na época a gente não tinha essa questão das fake news, tal qual a gente definiu aqui. Mas, obviamente, você tinha um processo de desinformação que acontecia ali. O que eu quero te perguntar é o seguinte: por que o Brasil, de fato, não poderia ser esse lugar articulador desse grande movimento por uma imprensa popular, livre e democrática no Brasil, independente, como você mencionou no início da sua fala? Sem dúvida nenhuma, né? Eu também tenho essa mesma avaliação, assim, que você faz, né? A esquerda, né, brasileira, ela é muito diversa, ela é muito ampla, né? E ela é isso, vai desde o sindicato até setores da igreja, até o movimento, né? Enfim, se a gente conseguisse provocar, né, no sentido, né, de uma unidade estratégica, né, uma compreensão comum sobre o caráter estratégico da comunicação, né, e, enfim, em conjunto apostasse na construção de uma ferramenta, né, eu acho que a gente entraria bem posicionado, né, nessa disputa. E eu acho que, assim, a experiência do Brasil, de fato, pelo menos em Minas Gerais, ela já é um pouco isso, ela é um pouco dessa vontade, né? O Sindiúti, inclusive, foi um dos atores que ajudou nesse processo de construção aqui, né? Muito ali, a partir da perspectiva de uma articulação que existia aqui no estado do Quem Luta Educa, né? E nesse campo ali, daquela articulação, vê a necessidade, né? Vamos construir um instrumento único, enfim. Então, ele já é um pouco isso, um pouco dessa tentativa de um conjunto de organizações que atuam em espaços diferentes de, enfim, né? Promover, né? Incentivar, estimular, né?
a consolidação de um veículo próprio da classe trabalhadora, né, de comunicação, assim, né? Mas aí, o contexto, esse contexto que a gente vive, né, quando eu digo sobre esse impacto do financiamento, é porque o contexto que a gente vivenciou no último período, ele também impactou, né, boa parte desses atores, assim, né, a reforma trabalhista impactou os sindicatos, né, enfim, assim, mesmo esse setor, né, que constrói, né, as iniciativas populares, né, e que é hoje quem sustenta até hoje, né, essa nossa construção, ainda assim também vive um conjunto de desafios, né, fruto aí dos últimos 10 anos que a gente viveu no Brasil, né, assim, que impactou todo mundo, não só os veículos de comunicação alternativa e popular, mas também todas as formas de organização, né, da classe trabalhadora, assim, foram impactadas nos últimos 10 anos, assim, acho que tem um pouco tá um pouco nesse lugar, mas eu acho que esse segue um desafio nosso, assim, né, que queremos construir a partir dessa perspectiva mesmo que você coloca, assim. Bom, esse debate tem que continuar uma outra hora, mas hoje a gente vai ter que encerrá-lo, porque agora nós vamos para o momento da nossa dica cultural. Bom, e a minha dica de hoje é de um livro. Esse livro chama-se Uma Mulher dessa escritora. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já indiquei livros da Annie Ernaux aqui. Ela foi Prêmio Nobel de Literatura em 2021, salvo engano, acho que é 2022, né? E eu, assim, depois que eu li o primeiro livro dela, né? Eu tinha lido um do Didier Eribon, depois eu vi que ele se inspirou na literatura dela e passei a lê-la. Então é um livro muito interessante e eu indico, é um livro baseado num relato sobre a mãe dela, mas conjugando com a história de outras mulheres e sua condição social. Faz parte de um desafio da escritora descrever a vida como ela mesma define seu trabalho. Então, quero só passar rapidamente aqui sobre o estilo de escrita da Annie Ernaux. Ela vai dizer o seguinte aqui no final do livro: isso não é uma biografia, nem um romance. Evidentemente, talvez alguma coisa entre literatura, sociologia e história. Foi preciso que minha mãe, nascida no mundo dominado do qual ela desejava sair, se tornasse história, para que eu me sentisse menos solitária e falsa no mundo dominador, cheio de palavras e ideias no qual, seguindo o desejo dela, a minha mãe, eu entrei. Então, o livro é muito bonito, a escrita dela, assim, é uma escrita muito cativante, então fica aí para o nosso espectador a indicação e para vocês também, se quiserem, se ainda não conhecerem, conhecer a Annie Ernaux, né? João, e você, o que você tem para nós hoje? Nessas férias eu assisti a um filme muito bom, é um filme preto e branco porque ele é dos anos 60, mas a Batalha de Argel é a capital da Argélia, e aí mostra a luta do povo argelino contra a ocupação francesa lá na Argélia, que já ocupava há 150 anos já. E eles estavam nesse processo de neocolonização. E aí mostra a luta do povo argelino que se uniu contra o exército francês que ocupava ali a Argélia, e o desfecho do filme aí eu deixo para vocês quando vocês assistirem. Ele está disponível onde, João? No YouTube tem ele, eu assisti pelo YouTube, então é acesso livre, né? Para todo mundo. Ele é preto e branco por ser um filme antigo, mas a produção é muito boa, os atores são muito bons, então vale muito a pena. E para entender um pouco mais sobre esse processo geopolítico, né? Bacana, João. Obrigado. Interessante. Ana, o que você trouxe para nós? Eu quero indicar uma artista belo-horizontina, que é a Mayra Baldaia. Boa. Ela escuto ela já tem algum tempo, assim, uns 5, 6 anos, mas eu tenho escutado cada vez mais. E ela é uma artista, né, uma mulher negra aqui de Belo Horizonte, que canta MPB, mas também outros estilos musicais, né? Ela canta MPB em interlocução também com rap, com reggae, com samba, enfim. E é uma artista que está aí, né, em ascensão na nossa cidade. Achei que seria uma oportunidade de também apresentá-la aqui, né?
trata nas músicas, né, sobre a questão racial, sobre a questão também de gênero, né? A partir de... Muito legal. Trava ali também, na partir desse eixo da cultura, né, da arte, também essa disputa hegemônica, nessa disputa ideológica de consciência que a gente vinha falando mais cedo. Ela faz isso a partir da ferramenta da arte, da cultura, da música. Então, queria deixar também de indicação para todo mundo conhecê-la. Legal, a gente acessa o trabalho dela ali também tem no uns Spotify, links ali, tem os links, né? Que bacana. Vou estar seguindo. Legal, bom, então a gente termina por aqui o nosso programa. Muito obrigado, João. Muito obrigado, foi um prazer muito grande estar aqui nessa mesa para a gente debater esse assunto que precisa ser falado, né? E precisa ser mostrado para todo mundo, porque é muito importante. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer imenso receber você aqui hoje. Eu que agradeço, foi ótima a nossa conversa, que bom, né? Que pena que a gente tem pouco tempo, que tinha muita coisa ainda pra gente conversar, mas é sempre muito importante, né? A gente tirar um tempo para poder refletir, conversar sobre a comunicação, conversar sobre a comunicação a partir dessa perspectiva do direito, né? A partir dessa perspectiva da construção de outro projeto de sociedade. Que bom que a gente tem esse espaço aqui, né? Reservado para poder travar esses debates, conversar sobre esses temas. É isso. E assim terminamos o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá. Um abraço para você e até a próxima semana.